A Marinalva Benevides, ela é do nosso curso de nutrição, lá do Polo de Planaltina, no Distrito Federal, né? E ela está perguntando assim, ó, sobre os carboidratos para atletas. O pão deve ser consumido com proteína para evitar picos de glicemia e insulina? Excelente pergunta, Marinalva. Quando a gente fala em consumo de carboidrato, digamos que, essa é uma excelente pergunta, acabei de falar do tempo de absorção, que eu falei do alto índice glicêmico. Então, ali juntando com a pergunta do Carlos. Se um praticante de atividade física, ele vai fazer a atividade física dele às 8 da manhã, e ele acorda às 7. Ele acorda às 7, ele tem 1 hora ali, né, para fazer o pré-treino. Digamos que a gente passa um pão de trigo com geleia. Pão de trigo para nós é aquele pão só francês, branquinho, né? Que não tem, que eu acho que tem vários nomes no Brasil, né? Então, esse pão mais simples, só com ali a farinha de trigo, a água, sal, açúcar. E a geleia, que basicamente é açúcar, né? Algum nutriente que às vezes é alguma fruta. Pois bem, se a gente pensa lá no diabético, a gente vai falar assim, meu Deus, alto índice glicêmico. Essa pessoa vai ter um pico de insulina e depois vai ter um desajuste ali energético. Quando a gente fala em treinamento, não tem pico de insulina. A glicose, ela entra na nossa célula pelo GLUT4, é um outro transportador que não é dependente de insulina. Ele só é dependente de insulina fora do contexto do exercício. Então, quando o indivíduo ele vai se alimentar, essa glicose ela não vai entrar na célula via insulina, ela vai entrar por conta da atividade física. Então, não existe essa questão do pico de insulina quando a gente fala no contexto do treinamento, ali logo antes do treinamento. Agora, pode acontecer de ter um pico de insulina em outro momento. Aí sim, um fator protetor é sempre incluir, digamos que seja esse pão de trigo com a geleia, num período da tarde, colocando nesse exemplo que teve esse praticante vai fazer atividade física, o atleta, né, vai fazer atividade física às 8. Então, digamos que ele quer comer esse pão de trigo com geleia de tarde. Daí é fundamental que a gente oriente, então, que ele inclua fibra, proteína e ou gordura nessa mesma refeição. Porque quando a gente faz esse bolo alimentar, a velocidade de absorção ela diminui. Então, a gordura, a fibra e a proteína, elas são, vamos dizer assim, dificultam a digestão. Então, para esse período é ótimo. E uma outra coisa que é importante a gente lembrar, que, claro, nesse período que eu estou falando de quantidade de carboidrato, então eu citei alimentos com alta quantidade de carboidrato, que é pão e geleia. Mas se porventura a pessoa tomasse um suco de melancia, que tem a quantidade de carboidrato, ela não é tão grande, mas ela tem uma velocidade de absorção alta. Aí a gente tem que lembrar da carga glicêmica, que é diferente do índice glicêmico. É muito melhor a gente observar a carga glicêmica ao longo dos dias ou dos períodos do que exatamente a velocidade de absorção de glicose, né? Por conta da insulina. Mas também acho que isso é um outro assunto de outra aula. Mas eu acho que eu respondi. Com certeza. Vou deixar você dar uma continuidade aí à sua palestra, aos seus slides, o material que você preparou para a gente. Tá certo. Qualquer coisa também é só ir chamando. Certo, aqui eu já apresentei então as fontes proteicas e bem sucintamente os lipídios. Por que eu trouxe ele? Ainda que não tenha muita variabilidade ao longo do ano na questão dos lipídios, eu trouxe porque é muito comum praticantes de atividades físicas negligenciarem as gorduras ou não comerem.